Desculpe, a senhora é a Mariana. A voz era baixa, mas cheia de uma confiança surpreendente, e apanhou-a completamente de surpresa. Mariana Costa levantou os olhos do ecrã do telemóvel, um sorriso educado a formar-se-lhe nos lábios, pronto para um empregado de mesa, até perceber que não estava a olhar para um. Estava a olhar para três meninas idênticas, que não teriam mais de 5 anos, paradas junto à sua mesa como se tivessem acabado de sair de um livro de contos de fadas. Caracóis loiros, camisolas vermelhas a condizer, olhos grandes e expectantes. Estamos aqui por causa do nosso pai, anunciou a segunda menina, como se essa simples frase explicasse o universo inteiro. Ele tem muita pena de estar atrasado. Houve uma emergência no trabalho. É por isso que ele ainda não chegou. Mariana piscou os olhos. 2 vezes. Não era assim que os encontros às cegas deviam funcionar. O café lusitano, com os seus azulejos azuis e brancos e o aroma a café forte e pastel de nata, deveria ser o cenário tranquilo e romântico para descobrir se a sua amiga Beatriz tinha razão sobre este homem misterioso que, segundo ela, tinha os olhos mais gentis do mundo e merecia alguém especial. Mas a Beatriz nunca tinha mencionado filhos, e definitivamente nunca tinha mencionado trigêmeas. O que Mariana não sabia, o que ninguém poderia ter previsto, era que estas 3 pequenas raparigas estavam prestes a reescrever as regras do amor, um plano corajoso e impossível de cada vez. Mariana pousou o telemóvel lentamente sobre a mesa de madeira escura, a sua confusão a dar lugar a algo mais suave, mais complexo. Curiosidade, talvez, ou uma pura e simples incredulidade. Desculpem. Disseram que foi o vosso pai que vos mandou. A primeira menina assentiu com um entusiasmo que fez os seus caracóis saltar. Bem, não exatamente. Ele ainda não sabe que estamos aqui. Mas ele vem a caminho. A segunda apressou-se a acrescentar. Nós prometemos. A terceira sorriu, um sorriso doce e cativante. Podemos sentar-nos consigo. Estivemos à espera a semana toda para a conhecer. Mariana olhou em volta do café. Alguns clientes já tinham começado a notar a pequena delegação na sua mesa. Uma senhora mais velha, sentada perto da janela, sorriu com cumplicidade. Um barista espreitava por cima do balcão, visivelmente entretido com a cena invulgar. Está bem, disse Mariana, a voz a sair-lhe mais hesitante do que pretendia, gesticulando para as cadeiras vazias à sua frente. Acho que é melhor explicarem-se. As trigêmeas subiram para as cadeiras, movendo-se com uma facilidade sincronizada que apenas irmãos, especialmente trigêmeos, conseguiam dominar. Eu sou Matilde. Estendeu uma mão minúscula como uma executiva experiente. Esta é a Leonor, e aquela é a Benedita. Temos 5 anos, acrescentou Leonor, com um orgulho evidente na voz. E somos muito boas a guardar segredos, sussurrou Benedita, com um ar conspiratório. Exceto este. O pai vai descobrir em breve. Mariana não conseguiu evitar. Riu. Uma gargalhada genuína, de surpresa, que quebrou a névoa de confusão. Muito bem, meninas. Comecem do início. Como é que sabiam que eu estaria aqui? Matilde inclinou-se para a frente, a sua expressão subitamente séria, como se estivesse a partilhar segredos de Estado. Ouvimos o pai a falar ao telefone com a tia Beatriz. Ele disse que se ia encontrar com uma senhora chamada Mariana no café lusitano às 7 horas. Ele parecia nervoso. Mesmo muito nervoso, enfatizou Leonor. Não parava de ajeitar a gravata ao espelho. Benedita acenou com a cabeça, com um ar sábio. E ele nunca ajeita a gravata. Foi assim que soubemos que era importante. O coração de Mariana deu um pequeno salto. Não sabia se havia de se sentir encantada ou profundamente preocupada com aquela vigilância infantil. E decidiram vir para cá em vez dele. Não em vez dele. Antes dele ter de ir para o trabalho. Houve uma avaria qualquer e ele teve de ir resolver. Mas não queríamos que pensasse que ele se tinha esquecido de si, porque não se esqueceu, insistiu Leonor, a sua lealdade feroz. Ele estava tão entusiasmado esta manhã. Até queimou as torradas porque não estava a prestar atenção. Ele queima sempre as torradas, acrescentou Benedita, com uma naturalidade desarmante. Mas hoje foi pior. Mariana levou a mão à boca, tentando reprimir outra gargalhada. Aquelas crianças eram de uma candura avassaladora. Honestas, sérias e claramente muito amadas. Então, convenceram a vossa ama a trazer-vos aqui. As trigêmeas trocaram um olhar cúmplice, uma comunicação silenciosa que durou uma fração de segundo. Não a convencemos, disse Matilde, escolhendo as palavras com cuidado. Podemos ter-lhe dito que o pai disse que não havia problema. O que ele vai dizer? Acrescentou Leonor rapidamente. Quando souber que resultou.
Resultou o quê? Perguntou Mariana, embora uma suspeita divertida já se estivesse a formar na sua mente. Benedita sorriu, um sorriso desdentado cheio de travessura e esperança. O nosso plano para garantir que o pai não desiste de ser feliz. Mariana recostou-se na cadeira, estudando os 3 pequenos rostos à sua frente. Elas observavam-na com uma intensidade que era ao mesmo tempo divertida e comovente, como se esperassem o seu verdito sobre algo muito mais importante do que um primeiro encontro. O vosso pai. Começou Mariana, devagar. Ele sabe que vocês estão aqui neste preciso momento. 3 cabeças abanaram em uníssono. E ele vai ficar chateado. Matilde ponderou a questão com seriedade. Talvez um bocadinho. Mas não por muito tempo. O pai não fica zangado conosco. Ele fica só com aquele olhar. Aquele olhar de eu amo-vos, mas por favor não voltem a fazer isto, completou Leonor. E depois abraça-nos, rematou Benedita. Um calor estranho espalhou-se pelo peito de Mariana. Ainda não conhecia este Diogo Santos, mas já estava a aprender tanto sobre ele através dos olhos das suas filhas. Um homem que não guardava raiva, que abraçava em vez de gritar, que criava sozinho 3 meninas confiantes, carinhosas e incrivelmente corajosas. A Beatriz não tinha mencionado que ele era pai solteiro. Mas agora, sentada à frente daquelas crianças, Mariana percebia porquê. A Beatriz sabia que ela hesitaria. Que pensaria demais. Que tinha construído muralhas à volta do seu coração depois de o seu noivado ter desmoronado, e a última coisa que pensava querer era entrar na vida complicada de outra pessoa. Mas as muralhas, estava ela a aprender, tinham dificuldade em manter-se de pé perante meninas de 5 anos com caracóis e camisolas a condizer. Posso fazer-vos uma pergunta? Disse Mariana, com suavidade. Qualquer uma, disse Matilde. Por que é que isto é tão importante para vocês? Por que é que se deram a todo este trabalho? As trigêmeas ficaram em silêncio por um momento. Foi Leonor quem falou primeiro, a sua voz agora mais baixa. Porque o pai anda triste há muito, muito tempo. Ele pensa que nós não reparamos, mas reparamos. Os olhos de Matilde brilharam ligeiramente com lágrimas por verter. Ele sorri quando está conosco, mas quando pensa que não estamos a olhar, parece tão sozinho. A garganta de Mariana apertou-se. Ela também se sentira sozinha. Conhecia aquele olhar. Ele cuida de nós. Faz o pequeno almoço, mesmo quando queima as torradas. Ajuda com os trabalhos de casa. Lê-nos histórias para adormecer. É o melhor pai do mundo inteiro. Mas nunca faz nada para si próprio, disse Benedita, em voz baixa. A avó diz que ele tem medo. Medo de quê? Perguntou Mariana, embora pensasse que já sabia a resposta. De se magoar outra vez, sussurrou Matilde. Mariana fechou os olhos por um instante. Ali estava, a peça que faltava. A vossa mãe. Disse ela, com cuidado, não querendo ser invasiva. Ela é atriz, disse Matilde, com simplicidade. Agora é muito famosa. Às vezes vemo-a na televisão. Ela tinha grandes sonhos, explicou Leonor. O seu tom não era amargo nem triste, apenas factual, a forma como as crianças aceitam as verdades que não podem mudar. O pai diz que ela gostava de nós, mas gostava mais de representar. E que não há mal nenhum nisso. As pessoas têm o direito de escolher. O coração de Mariana partiu-se e recompôs-se na mesma respiração. Aquelas crianças tinham sido abandonadas pela mãe, no entanto, falavam sem ressentimento. Tinham aprendido a ter graça com o pai, mesmo perante a perda. O pai diz que nós somos suficientes, acrescentou Matilde. Que não precisa de mais ninguém. Mas nós achamos que ele está enganado. Ele merece alguém que fique, disse Leonor, com firmeza. Benedita estendeu a mão sobre a mesa e tocou na de Mariana, os seus pequenos dedos quentes. A tia Beatriz diz que a Mariana é muito simpática, inteligente e gentil. Diz que seria perfeita. Mariana piscou os olhos para afastar as lágrimas repentinas. Não esperava nada disto. Absolutamente nada. Não sei se sou perfeita, disse ela, com honestidade. Mas gostava de conhecer o vosso pai. Da maneira certa, quando ele estiver pronto. Ele está pronto. Disseram as 3 em uníssono. Ele só ainda não sabe, acrescentou Matilde com um sorriso conhecedor. 20 minutos depois, as trigêmeas tinham pedido um chocolate quente, oferecido por Mariana, e estavam ocupadas a contar-lhe histórias. Uma vez, o pai tentou fazer-nos tranças para a escola, riu-se Leonor. Parecia um ninho de pássaros. 3 ninhos de pássaros. Corrigiu Benedita,
e todas se desfizeram em gargalhadas. Mariana deu por si a rir também, um som fácil e desinibido. Não se sentia tão leve há meses, talvez anos. E a Mariana? Perguntou Matilde de repente, inclinando a cabeça. Tem filhos? A pergunta aterrou suavemente, mas ainda assim picou. Não, disse Mariana, o seu sorriso a diminuir uma fração. Não tenho. E queria ter? Perguntou Leonor, com uma curiosidade inocente. Mariana hesitou. Aquela não era uma conversa de primeiro encontro. Nem de segundo ou terceiro. Mas aquelas não eram circunstâncias normais, e aquelas não eram crianças normais. Queria, admitiu ela, em voz baixa. Sempre pensei que teria. Mas às vezes a vida não corre como planeamos. Por que não? Perguntou Benedita. Mariana respirou fundo. Estive noiva uma vez. Íamos casar, começar uma família. Mas ele mudou de ideias. E depois descobri que ter filhos poderia ser difícil para mim. O médico disse que não é impossível, mas é pouco provável. As trigêmeas absorveram a informação com a sumidade de almas muito mais velhas. Isso é triste, disse Matilde, baixinho. Sim, concordou Mariana. Foi. Mas já fiz as pazes com isso, na maior parte do tempo. Leonor estendeu a mão e deu uma palmadinha na dela. Talvez não precise de ter filhos. Talvez só precise de encontrar uns como nós, acrescentou Benedita, esperançosa. A respiração de Mariana ficou presa na garganta. Antes que pudesse responder, antes que pudesse sequer processar a enormidade do que aquelas três meninas lhe estavam a oferecer, a porta do café abriu-se de repente. Um homem estava parado à entrada, ofegante e com os olhos arregalados, a gravata torta e o cabelo castanho e curto ligeiramente desgrenhado. O seu olhar varreu a sala, pousando na mesa do canto, em três cabeças loiras inclinadas sobre os chocolates quentes, e na mulher sentada à frente delas, a sua expressão algo entre o choque e o encanto. Oh, não, sussurrou Matilde. Ele chegou, murmurou Leonor. Benedita sorriu. Missão cumprida. Diogo Santos já tinha experienciado muitos tipos de pânico nos seus 33 anos. O pânico de ouvir três recém-nascidos a chorar ao mesmo tempo. O pânico de perceber que a sua mulher tinha saído pela porta fora e não ia voltar. O pânico de um prazo de trabalho, de uma filha doente, de um sapato perdido 5 minutos antes da escola. Mas isto era um nível totalmente novo. Ele estava no meio de uma crise na empresa, uma falha no servidor que ameaçava apagar uma semana de dados, quando o telemóvel vibrou 1, 2, 7 vezes. As mensagens da ama tinham se tornado progressivamente mais frenéticas. Senhor Santos, as meninas estão a insistir para que as leve a um sítio. Disseram que o senhor autorizou. Senhor Santos, estamos no Café Lusitano. Acho que devia vir. O seu coração tinha caído para o estômago. Café Lusitano. O sítio onde ele se devia encontrar com a Mariana, o encontro que ele já tinha perdido por causa do trabalho. Tinha saído a correr do escritório, ignorando os protestos da sua assistente, e conduzido mais depressa do que devia. E agora, aqui estava ele, parado à porta, a olhar para a cena mais mortificante e inexplicavelmente bela que alguma vez testemunhara. As suas filhas, as suas 3 filhas travessas, brilhantes, impossíveis, sentadas com a mulher que ele deveria impressionar, parecendo pertencer totalmente àquele lugar. E a Mariana, porque tinha de ser a Mariana, embora ele só tivesse visto uma fotografia, estava a sorrir. Não um sorriso educado e constrangido de alguém preso numa situação embaraçosa. Um sorriso real, caloroso, genuíno e ligeiramente divertido. Olá, pai, chamou Benedita, acenando. O café inteiro virou-se para olhar para ele. Diogo forçou as pernas a moverem-se, atravessando o espaço no que pareceu ser câmara lenta. Quando chegou à mesa, não sabia se devia pedir desculpa primeiro ou desmaiar de vergonha. Lamento imenso. Eu não fazia ideia de que elas vinham para cá. Estava no trabalho e houve uma emergência, e... Mariana levantou uma mão, os seus olhos a brilhar. Deve ser o homem que me deu uma tampa. Diogo estremeceu. Não foi intencional. Juro que ia ligar, mas aconteceu tudo tão depressa. Pai, interrompeu Matilde, gentilmente. Ela não está zangada. Nós explicamos tudo. E ela gosta de nós, acrescentou Benedita, orgulhosa. Diogo olhou para Mariana, a sua expressão algures entre a esperança e o horror. Peço imensa desculpa. Não era assim que eu queria que isto corresse. O sorriso de Mariana suavizou-se. Como é que queria que corresse?
não sei, admitiu Diogo, passando a mão pelo cabelo. Menos caótico. Mais normal. O normal é sobrevalorizado, disse Mariana. E havia algo na sua voz, um toque de compreensão partilhada, de alguém que também tinha aprendido que a vida raramente corre de acordo com o plano. Além disso, as suas filhas são uma excelente companhia. Estiveram a contar-me tudo sobre si. Oh, não, murmurou Diogo. Não se preocupe, riu Mariana. Coisas maioritariamente boas. Exceto a parte das torradas. As trigêmeas riram-se. Diogo fechou os olhos por um momento, depois abriu-os e encontrou Mariana ainda a sorrir para ele. Não com pena, não com julgamento, apenas com calor. Quer sentar-se? Ofereceu ela. Se calhar devia levá-las para casa, disse ele, embora não parecesse convencido. Oh! Disse Matilde, rapidamente, a Mariana podia vir jantar conosco. Assim, ainda tens o teu encontro. E nós podemos ajudar, concluiu Benedita. Meninas, disse Diogo, o seu tom gentil mas firme. A Mariana provavelmente tem planos. Não podemos simplesmente. Não tenho, interrompeu Mariana. Planos, quer dizer. Diogo olhou para ela, incrédulo. Vim aqui para me encontrar com alguém, continuou ela, o seu olhar fixo no dele. E, tecnicamente, encontrei-me. Com 4 pessoas, na verdade. Por isso, se o convite ainda estiver de pé, eu adoraria ir jantar. As trigêmeas explodiram em vivas. A respiração de Diogo ficou presa. Pela primeira vez em 3 anos, o peso que lhe pressionava as costelas não parecia tão pesado. Está bem, disse ele, suavemente. Está bem. Vamos para casa. A casa de Diogo era exatamente o que Mariana esperava e nada do que ela imaginava. Era uma casa de aldeia na Serra da Estrela, acolhedora sem ser desarrumada, vivida sem ser suja. As paredes de pedra estavam cobertas com obras de arte infantis, desenhos a lápis de cera de flores e arco-íris e famílias de bonecos de palitos. O frigorífico exibia um calendário coberto de ímãs coloridos e lembretes, aula de dança, dentista Benedita, reunião de pais, encontro com Mariana. Mariana corou quando viu o seu nome escrito na caligrafia cuidada de Diogo, aninhado entre os ritmos comuns da vida deles. Ele tinha arranjado um espaço para ela ali, entre as consultas médicas e as idas à escola, como se ela já estivesse tecida na fibra dos seus dias. A ideia fez com que o seu peito se sentisse demasiado cheio e demasiado leve ao mesmo tempo. Era um lar construído por um pai solteiro a fazer o seu melhor. E esse melhor, percebeu Mariana, era algo de extraordinário. Bem-vinda ao nosso castelo, anunciou Matilde, abrindo os braços dramaticamente. Não é bem um castelo, esclareceu Leonor. Mas nós fingimos. Todas as casas são castelos se amarmos as pessoas que vivem nela, disse Benedita, sabiamente. Diogo lançou a Mariana um olhar de desculpa. Elas têm lido muitos contos de fadas. Eu adoro contos de fadas, disse Mariana, e era verdade. As meninas arrastaram-na numa visita guiada enquanto Diogo desaparecia na cozinha. Mostraram-lhe o quarto delas, 3 camas dispostas em forma de U, cada uma com cobertores de cores diferentes. Mostraram-lhe o seu canto de artes, a sua arca de brinquedos, a estante a transbordar de histórias. E mostraram-lhe fotografias. Somos nós quando éramos bebés, apontou Matilde para uma moldura na parede do corredor. O pai diz que éramos muito barulhentas e muito pequenas. Na foto, um Diogo mais novo segurava 3 pequenos embrulhos, a sua expressão uma mistura de terror e amor avassalador. Havia outras fotografias também, Diogo e as meninas no parque, na praia, em festas de aniversário, com fatos de carnaval. Mas havia uma pessoa visivelmente ausente de todas as molduras. A vossa mãe. Disse Mariana, com cuidado. Lembram-se dela? Não muito bem, admitiu Matilde. Éramos muito pequenas quando ela se foi embora. O pai guarda uma fotografia dela no quarto dele. Diz que é importante sabermos como ela é. Mesmo que não a vejamos, acrescentou Benedita, em voz baixa. O coração de Mariana doeu por elas. E por Diogo, que tinha sido deixado a apanhar os cacos sozinho. Ele deve amar-vos muito, disse Mariana. Ama, disse Matilde, com confiança. É por isso que queremos que ele seja feliz. Ele é feliz, insistiu Leonor. Mas podia ser mais feliz consigo, disse Benedita, olhando para Mariana com aqueles olhos impossivelmente esperançosos. Mariana ajoelhou-se ao nível delas, a sua voz gentil mas honesta. Não posso prometer nada, queridas. Às vezes, os adultos precisam de tempo para resolver as coisas.
Mas gosta dele, não gosta? Insistiu Matilde. Mariana pensou no homem na cozinha, a tentar freneticamente cozinhar o jantar para 5. O homem que tinha criado 3 filhas incríveis sozinho. O homem que ainda guardava uma fotografia da mulher que o tinha deixado porque queria que as suas filhas conhecessem a mãe. Acho, disse Mariana, lentamente, que o vosso pai é um dos bons. As trigêmeas sorriram radiantes. O jantar está pronto. Chamou Diogo da cozinha. Ou, pelo menos, está comestível. O jantar foi um belo desastre. A massa estava ligeiramente cozida demais. O pão de alho estava torrado de forma irregular. A salada era basicamente só alface. Mas a companhia era perfeita. As trigêmeas falavam umas por cima das outras, contando histórias e fazendo 1 milhão de perguntas a Mariana. Diogo intervinha com correções e pedidos de desculpa, as suas orelhas rosadas de embaraço. E Mariana riu. Riu a sério. O tipo de riso que vem da alegria, não da educação. Então, o que faz? Perguntou Diogo durante uma breve pausa, aproveitando a oportunidade para uma conversa a sério. Sou diretora executiva, disse Mariana. Dirijo uma organização sem fins lucrativos que ajuda crianças desfavorecidas a ter acesso à educação artística. Isso é fantástico, disse Diogo, com admiração genuína na voz. É gratificante, concordou Mariana. Sempre quis fazer a diferença, e como não pude ter os meus próprios filhos. Parou, percebendo o que tinha dito. A mesa ficou em silêncio. Desculpem, disse Mariana, rapidamente. Isto não é propriamente conversa de jantar. Nós já sabemos, disse Matilde, gentilmente. Contou-nos no café. Diogo olhou entre Mariana e as suas filhas, a compreensão a surgir. Contaste-lhes? Elas perguntaram, disse Mariana com um pequeno sorriso. E eu não tenho muito jeito para mentir a crianças. A expressão de Diogo suavizou-se. Lamento. Isso deve ter sido difícil. Foi, admitiu Mariana. O meu noivo deixou-me quando descobriu. Disse que não era para aquilo que se tinha escrito. O maxilar de Diogo contraiu-se, um brilho de raiva a atravessar-lhe o rosto. Ele parece um idiota. Pai! Exclamaram as 3 meninas em uníssono. Sem asneiras, lembrou-lhe Matilde, abanando o seu dedo minúsculo. É a nossa regra de família, acrescentou Leonor, seriamente. Mesmo quando as pessoas merecem, interveio Benedita, embora concordasse com o sentimento do pai. Diogo levantou as mãos em sinal de rendição, as orelhas a ficarem ligeiramente rosadas. Tem razão. Tem razão. Desculpem, meninas. O coração de Mariana encheu-se ao observar a troca. Aquelas meninas a responsabilizarem o pai com uma convicção tão inocente. E Diogo a aceitar a correção com graça e um sorriso envergonhado. Não faz mal, disse Mariana, a sua voz suave de emoção. E elas têm razão. Mas, aqui entre nós, adultos, ele era um bocado. Diogo lançou-lhe um olhar cúmplice que dizia, ainda bem que também o vês. Mas ele ensinou-me algo importante, disse Mariana, o seu olhar a percorrer a mesa. O quê? Perguntou Benedita, inclinando-se para a frente com curiosidade. Que a família não é apenas biologia, disse Mariana, olhando para cada rosto à volta da mesa. É sobre amor, sobre estar presente e sobre escolhermos uns aos outros todos os dias. Olhou para Diogo e algo passou entre eles, uma compreensão, um reconhecimento de feridas partilhadas que tinham começado a cicatrizar. Sim, disse Diogo, em voz baixa, a voz embargada pela emoção. É mesmo. Depois do jantar, as meninas insistiram em mostrar a Mariana a sua rotina de deitar. Diogo tentou protestar, ela não precisa de ver o caos. Mas Mariana acenou-lhe para não se preocupar. Observou enquanto Diogo lhes lia uma história, a sua voz a fazer diferentes personagens, fazendo-as rir. Observou beijar cada testa, aconchegando os cobertores com uma facilidade praticada. Amo-te, pai, disseram elas em coro. Amo-vos mais, respondeu ele, da mesma forma que provavelmente fazia todas as noites. Quando ele finalmente saiu, encontrou Mariana na sala de estar, a olhar para as fotografias na parede. Obrigado, disse ele, em voz baixa. Por ser tão gentil com elas. Não precisava de ter ficado. Eu quis ficar, disse Mariana, honestamente. Diogo, as suas filhas são incríveis. Fez um trabalho fantástico. Fiz o meu melhor, disse ele. Mas há dias em que me pergunto se é suficiente. É mais do que suficiente, assegurou-lhe Mariana.
Elas são corajosas, gentis e cheias de amor. Herdaram isso de si. Diogo desviou o olhar, o maxilar a trabalhar. A mãe delas foi-se embora quando elas tinham 6 meses. Ela era uma atriz em ascensão. Sofia Almeida. Talvez já tenham ouvido falar. Mariana já tinha ouvido. Toda a gente já tinha ouvido. Sofia Almeida estava em todo o lado ultimamente. Revistas, filmes, entregas de prémios. Ela nunca quis ter filhos, continuou Diogo, a sua voz baixa. Mas a pílula falhou e, de repente, estava grávida de trigêmeas. Ela tentou que resultasse, mas quando elas tinham 6 meses, recebeu uma chamada para uma audição, uma grande, que mudaria a sua carreira. E as meninas estavam doentes. Eu estava a trabalhar. Ela teve de escolher. E ela escolheu a audição, concluiu Mariana, suavemente. Ela disse que mandaria dinheiro, que visitaria, mas depois de um ano, até as chamadas pararam. As mãos de Diogo cerraram-se. Não a ressinto por ter escolhido o seu sonho. Mas ressinto-a por as ter feito sentir que não eram suficientes. Elas não se sentem assim. Elas sabem que são amadas. Por sua causa, Diogo. Certifiquei-me disso. Mas tenho tido pânico de trazer alguém para a vida delas. E se eu escolher mal? E se outra pessoa se for embora e lhes partir o coração outra vez? Diogo, disse Mariana, aproximando-se. Não posso prometer que não vou cometer erros. Mas posso prometer que sei o que é ser deixada para trás. E nunca faria isso a outra pessoa. Ele encontrou o olhar dela, e pela primeira vez em toda a noite, ela viu o peso que ele carregava, o medo, a esperança. A Beatriz tinha razão, disse ele. A Mariana é especial. Você também é, sussurrou Mariana. Ficaram ali, duas pessoas que tinham sido quebradas de maneiras diferentes, reconhecendo algo um no outro que parecia o início da cura. Gostaria de fazer isto outra vez, como deve ser. Um encontro a sério. Adoraria. Mas aviso já que posso insistir que as suas filhas venham de vez em quando. Elas são a melhor parte do pacote. Diogo riu, e foi o som de um homem a lembrar-se do que era ter esperança. Um encontro transformou-se em 2, depois em 5, depois em demasiados para contar. Mariana começou a aparecer nos recitais de dança, a aplaudir mais alto do que qualquer outra pessoa na plateia. Aprendeu que a Leonor adorava experiências científicas, que a Matilde era obcecada por livros sobre o espaço, e que a Benedita colecionava pedras lisas que encontrava no recreio. Diogo começou a ligar-lhe depois de as meninas irem para a cama, só para falar sobre o trabalho, sobre medos, sobre as pequenas coisas comuns que compõem uma vida. Elas perguntaram por si hoje, disse ele uma noite, a sua voz soava através do telefone. O que é que perguntaram? Se ias ser a nova mãe delas. O silêncio estendeu-se entre eles. Não desconfortável, apenas pesado de possibilidade. O que é que lhes disse? Perguntou Mariana, com cuidado. Disse-lhes que não é assim que funciona. Que estas coisas levam tempo. Mas, honestamente, espero que a resposta seja sim, um dia. O coração de Mariana apertou-se. Eu também. Em dezembro, ela passava mais tempo na casa de Diogo do que no seu próprio apartamento. Ajudava com os trabalhos de casa enquanto ele cozinhava o jantar. Lia histórias para adormecer quando ele chegava tarde do trabalho. Tinha-se tornado parte da rotina deles sem que nenhum dos dois se apercebesse bem de quando aconteceu. Numa noite, enquanto decoravam a árvore de Natal, Benedita puxou a manga de Mariana. Podes vir ao nosso concerto da escola. O pai vai sempre sozinho, e nós queremos-la lá também. Mariana olhou para Diogo, que estava a desembaraçar as luzes com a Leonor e a Matilde. Ele encontrou o olhar dela e sorriu, um sorriso verdadeiro que lhe chegava aos olhos. Adoraria, disse Mariana. Na noite do concerto, Mariana sentou-se ao lado de Diogo no auditório da escola lotado. Quando as trigêmeas subiram ao palco com os seus fatos de anjo, a mão de Diogo encontrou a dela. Ele não a largou, mesmo depois de a última canção ter terminado. No parque de estacionamento, enquanto as meninas corriam à frente para o carro, Diogo parou. Obrigado, disse ele. Pelo quê? Por ter ficado. Por estar presente. Por não ter fugido quando as coisas se complicaram. Mariana apertou-lhe a mão. Diogo, isto não é complicado. Isto é exatamente onde eu quero estar. Ele beijou-a então, suave e seguro, sob o brilho das luzes de Natal penduradas na entrada da escola. Do carro, 3 pequenas vozes explodiram em vivas. Os meses que se seguiram foram preenchidos com momentos tranquilos que construíram algo mais forte do que a paixão.
Construíram uma parceria. Mariana aprendeu que Diogo bebia o café sem açúcar e odiava as manhãs. Diogo aprendeu que Mariana cantava desafinada no carro e chorava com finais felizes. Tiveram a sua primeira discussão quando Diogo cancelou um encontro à noite por causa do trabalho, outra vez. Mariana disse-lhe que ele não podia continuar a colocar-se em último lugar. Diogo admitiu que tinha medo de que, se parasse de se mover, de trabalhar, se lembraria de quão sozinho tinha estado. Já não estás sozinho, disse Mariana, com firmeza. Deixa-me carregar uma parte disso contigo. E lentamente, cuidadosamente, ele deixou. Na primavera, as meninas tinham deixado de perguntar quando é que a Mariana ia visitar. Tinham começado a perguntar quando é que ela vinha para casa. E numa noite, enquanto Mariana ajudava a Benedita com os trabalhos de matemática, enquanto Diogo fazia o jantar e a Matilde e a Leonor discutiam sobre que filme ver, ela percebeu algo. Já estava em casa. Um ano depois, o mesmo café parecia diferente. Luzes cintilantes pendiam do teto. Azevinhos pendiam sobre as portas. O cheiro a canela e pinho enchia o ar. Mariana entrou, o coração já a acelerar. A Beatriz tinha-lhe mandado uma mensagem para se encontrarem no café lusitano às 7, alegando que era importante. Tinha sido enigmática, recusando-se a elaborar. Mas quando Mariana empurrou a porta, compreendeu. Diogo estava de pé perto da mesa antiga deles, vestido com um fato, as mãos a mexerem-se nervosamente. E ao seu lado, 3 meninas em vestidos vermelhos a condizer, segurando um cartaz. Diz que sim, Mariana. A mão de Mariana voou para a boca, os seus olhos a encherem-se de lágrimas. Surpresa! Gritaram as trigêmeas em uníssono. Diogo riu, nervoso, dando um passo em frente. O café ficou em silêncio. Os outros clientes pararam, reconhecendo o momento pelo que era. Mariana, começou Diogo, a sua voz firme apesar da emoção nos seus olhos. Há um ano, eu estava apavorado. Apavorado de tentar outra vez, de falhar outra vez, de deixar entrar alguém que pudesse ir embora. Mas o pai não falhou, sussurrou Matilde, em voz alta. Chiu. Sibilou Leonor. Mariana riu por entre as lágrimas. Diogo ajoelhou-se, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Não me aceitaste apenas a mim. Aceitaste-nos a todos. Apareceste nos recitais de dança e nas histórias para adormecer. Abraçaste-me quando duvidei de mim mesmo. Tornaste-te a pessoa que eu não sabia que precisava. E nós amamos-te, acrescentou Benedita. Tanto, concordou Matilde. Mesmo muito, enfatizou Leonor. Diogo abriu a caixa, revelando um anel simples e elegante. Mariana Costa, queres casar comigo? Queres deixar-nos ser a tua família? O café susteve a respiração. Mariana olhou para Diogo, o homem que lhe ensinou que corações partidos ainda podiam amar, depois para a Matilde, a Leonor e a Benedita, as 3 meninas que tinham invadido a sua vida e se recusado a deixá-la esconder-se. Sim, sussurrou ela. Depois, mais alto, sim. O café explodiu em aplausos. Diogo levantou-se, deslizando o anel no dedo dela e puxando-a para um beijo. As trigêmeas cercaram-nos, envolvendo as pernas deles com os braços. Vamos casar. Gritou Matilde. Vamos ser uma família a sério. Exclamou Leonor. Eu disse que o plano ia resultar, disse Benedita, com um ar presunçoso. Lá fora, a neve começou a cair, suave e constante, cobrindo o mundo com uma promessa silenciosa. Mariana afastou-se de Diogo, a sua testa encostada na dele. Não posso ter filhos biológicos, lembrou-lhe ela, suavemente. Eu sei, disse Diogo, gesticulando para as 3 meninas que sorriam para eles. Mas já tens estas 3. E elas já te têm a ti. Matilde puxou o vestido de Mariana. Podemos chamar-te mãe agora. A respiração de Mariana falhou. Ajoelhou-se, reunindo as 3 meninas nos seus braços. Se quiserem, sussurrou ela. Queremos, disseram elas, juntas. E assim, Mariana Costa, que pensava que a sua história tinha terminado, percebeu que estava apenas a começar. Porque o amor, aprendeu ela, nem sempre chega da maneira que se espera. Às vezes, chega com 3 anos de atraso, em camisolas cor-de-rosa a condizer, trazido por 3 meninas corajosas o suficiente para acreditar que o seu pai de coração partido merecia uma segunda oportunidade. E às vezes, se tivermos sorte, ele fica.